Beleza. Vamos falar de dízimo. O pessoal pergunta: eu tenho que entregar o dízimo sobre o valor líquido ou sobre o valor bruto do meu contra-cheque, no caso do assalariado? E se eu sou empresário, eu tenho que entregar dízimo sobre o faturamento da empresa ou sobre o lucro que a empresa efetivamente teve? Então vamos lá, papo do contador à luz da Bíblia. Se você tem um contra-cheque, você é assalariado, e você então vai entregar o dízimo, eu vou explicar que você deve entregar o dízimo sobre o valor líquido do seu contra-cheque. Por que sobre o valor líquido? Porque no seu contra-cheque vai acontecer alguns descontos. Por exemplo, desconto de imposto de renda na fonte, desconto de previdência social. Se você está dizimando sobre o valor bruto do contra-cheque, bem, glória a Deus por você, você é um cara de muita fé e realmente está arrebentando, está entregando o dízimo sobre o valor bruto. Mas o fato é que quando você tem um desconto no contra-cheque da Previdência Social, quando você se aposentar, você vai entregar dízimo sobre a aposentadoria. Nada mais justo então que você entregue o dízimo da sua aposentadoria quando ela chegar. Aquele valor da aposentadoria está sendo segregado e quando você estiver aposentado você vai dizimar normalmente. Então, justificando aí por que você deve retirar o valor do desconto da Previdência do seu contra-cheque na hora de dizimar. Outra coisa, imposto de renda. Obviamente, você também vai dizimar em cima da restituição. Então, nada mais justo do que não dizimar duas vezes em cima da mesma situação. Estou falando isso por causa dos legalistas. Porque o camarada que vive de fé por fé, ele dizima sobre bruto duas vezes, ele dá 90%, fica com 10%, é um rolo danado. Por quê? Porque vai a fé de cada um. Entendeu? Mas para facilitar a vida do povo comum e tal, aquela coisa toda, vamos dar uma orientação. Se você estiver dizimando sobre o valor líquido do seu contra-cheque, você está na bênção. Por causa das duas explicações que eu já te dei. Você vai segregar os descontos do tipo Previdência Social e Imposto de Renda, e na ocasião da sua aposentadoria, você então vai dizimar sobre a aposentadoria. Na ocasião da sua restituição de Imposto de Renda, você vai dizimar sobre a restituição do Imposto de Renda. Beleza? E no caso do empresário? O empresário deve dizimar sobre o prolabore dele, que é o salário que ele ganha para administrar a empresa, e em cima do prolabore vale o mesmo critério que foi falado sobre o assalariado. E o empresário também deve dizimar sobre o lucro líquido que a empresa distribuiu para ele. Porque o faturamento total da empresa não é dele. O faturamento total da empresa é do fornecedor, é da companhia de energia elétrica, é do cara do aluguel. Então você não vai dizimar para o locador, você não vai dizimar para o fornecedor, você não vai dizimar para o governo, porque tem imposto também. O governo é laico, se o governo quiser, o governo entrega o dízimo dele. Você, como cidadão, tem que se preocupar com você, beleza? Agora, vem aquela pergunta que todo legalista gosta de fazer. No Novo Testamento tem lei que determina que eu devo entregar o dízimo? Lei! Tem não, velho. Não tem. Mas tem o seguinte, vai lá uma lida lá em Hebreus. Lá em Hebreus fala a história do sacerdote Melquisedeque, que recebeu o dízimo de Abraão. Na época de Abraão tinha lei para entregar dízimo? Não. Mas Abraão, pela fé, por agradecimento a Deus de uma situação, Abraão então dizimou de tudo que ele tinha conseguido como espólio de guerra. Abraão então, pela fé, entregou o dízimo. Depois, quando foi existir a lei? Depois de Moisés. Então, quando a lei foi cumprida em Jesus, então de Jesus para cá, a lei foi cumprida. Não existe a obrigatoriedade de se obedecer o dízimo como está lá no Velho Testamento. Você não vai entregar carne para o sacerdote queimar, você não é judeu? Só que tem um detalhe, lá na mesma Bíblia, no livro de Hebreus, está dizendo o seguinte, que antigamente
se entregava dízimo para aqueles sacerdotes que eram homens comuns e que morriam. Agora, você entrega dízimo para um sacerdote que não tem genealogia, um sacerdote que não tem início de criação e nem final de vida. O sacerdote o sacerdote da linha de Melquisedeque. Quem é esse? Lá no livro de Hebreus fala que é aquele que vive. Quem é o único que vive para sempre? Jesus. Então, hoje você tem que entregar o seu dízimo para Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo da igreja. Então você deve entregar o seu dízimo na igreja. Lá no livro de 2 Coríntios fala que o dízimo tem que ser proporcional, generoso e de boa vontade. Característica tradicional do dízimo. Está se referindo à oferta, mas essa é uma característica do dízimo. O dízimo sendo proporcional, uma boa proporcionalidade para se destacar o dízimo, 10%, dentro dos critérios que já foram falados. Então é o seguinte, dízimo é fé. Dízimo é fé. Se você tem fé, você entrega. Se você não tem, vai continuar orando, continua lendo a Bíblia, você vai acabar chegando nesse patamar. Você vai para o inferno se não entregar dízimo? Não tem nada a ver com sua salvação, o dízimo. Dízimo tem a ver com a sua vida aqui no planeta Terra. Não interfere na sua salvação. Só que é aquela história, se você tem uma comunhão com Deus, você acaba sendo um dizimista. Se você tem fé em Deus, que Ele vai suprir a sua necessidade, você acaba naturalmente entregando o dízimo. Mas o contrário, você já sabe qual é a resposta. Então, eu resumindo, no Novo Testamento tem lei para entregar dízimo? Não, mas Jesus fala de dízimo. Jesus fala lá dos fariseus lá que entregavam o dízimo do tempero, mas entregavam o dízimo até do tempero, né? Cumpriam à risca o mandamento do dízimo, mas esqueciam os outros fundamentos principais do Evangelho. Jesus então recomenda a eles deixarem de ser hipócritas, deixarem de ser mentirosos ou coisas do gênero. E assim como eles respeitavam à risca a questão do dízimo, respeitar também os outros rudimentos e fundamentos do Evangelho. Mesma coisa hoje para você, bro. Não fica preso a detalhes, não fica ligado em muita coisa. Entrega teu dízimo, velho. É bênção para a tua vida. É bênção para a tua vida, bênção para a tua vida aqui no planeta Terra. Você quer viver numa boa, você quer ter o inimigo preso em cima dos teus projetos, para não atingir os teus projetos, entrega o dízimo. Eu costumo falar que dízimo não é amuleto de crente. Dízimo é um seguro do mundo espiritual. No mundo espiritual existe muitas e acontecem muitas coisas. Se você então entrega o seu dízimo, o que vai acontecer? Se você entrega o seu dízimo, você vai ter a cobertura do Senhor, repreendendo o devorador e abrindo janelas. Janelas são oportunidades. Então, dízimo e preparação tem uma força tremenda na prosperidade da tua vida. Então, dízimo não tem nada a ver com salvação. Dízimo tem a ver com prosperidade aqui na terra. Vai nessa força e entenda. Leia o livro de Hebreus, capítulos 6, 7 e 8, que você vai entender do que eu estou falando. E lê 2 Coríntios, lá pelo capítulo 8, você vai entender também a questão da oferta. Beleza? Na próxima a gente manda outros assuntos aí ligados a questões polêmicas dentro da igreja. Que a galera manda pergunta e a gente vai respondendo. Paz do Senhor para vocês.